Alô pessoal, então vamos continuar aqui falando sobre semicondutores, tá? Então qual que é a ideia? O semicondutor, o nome já sugere, né? Semi dá a ideia de metade, né? O semicondutor ele é um material que ele tem características intermediárias entre um isolante e um condutor. Então, por exemplo, o que acontece no semicondutor? Você consegue, a temperatura ambiente, vamos colocar assim, né? Ele é isolante, mas aí quando você submete um campo elétrico, né, um ADDP sobre ele, você consegue fazer com que muitos elétrons, né, que estão na camada, né, na dita camada, na banda de valência, né, ou seja, são elétrons que estão fortemente ligados ao núcleo, logo eles não são livres para poder se mover, começam a transitar para a banda de condução, né, que aí é onde caracteriza os elétrons livres para poder se mover, né, dado uma diferença de potencial, beleza? Então, o semicondutor ele vai ter essa característica de poder fazer essa transição, né, entre um material isolante para um material condutor, né, ao você aplicar uma DDP sobre ele, ou você simplesmente também aquecer ele um pouco, né? E essa característica ela é importantíssima para construir uma série de dispositivos eletrônicos. Então, por exemplo, um diodo, ele é um semicondutor, né? O diodo retificador, né, para transformar corrente alternada em corrente contínua, ele é um semicondutor. É, um diodo, né, que gera iluminação, né, como é que funciona? Você tem uma corrente elétrica e isso gera luz, né, isso é um semicondutor também. Você tem uma placa solar, o que é a placa solar? Ela capta a luz e isso gera corrente elétrica. Também segue a mesma ideia, tá vendo? Só que eu mudei a ordem, certo? Então, você tem placa solar, você tem fotossensores, né, sensores num determinado tipo de comprimento de onda. Então, se for o cara incide sobre o material uma luz infravermelho. Então, ele absorve essa luz infravermelho e isso vai gerar corrente elétrica, logo você consegue detectar aquela região, né? Então, é um fotossensor, é um sensor para determinados comprimentos de onda, né? E por aí vai para uma série de outras combinações de outros dispositivos, tá? Na sequência, a gente também tem os supercondutores, certo? Supercondutor, ele tem esse nome. A gente sabe que o condutor ele possui uma resistência, né? Uma resistência que é ligada ao objeto e uma resistividade que é ligada ao material, né? Lembre-se aí. Que quando você diminui a temperatura desse material condutor e coloca ela abaixo de uma determinada temperatura crítica, esse material, a resistividade dele, ela vai a zero, né? Então você passa uma corrente elétrica sobre o material sem ter uma resistência, né? De forma livre, ok? E aí uma das propriedades interessantes é essa que está representada na figura ao lado aí, ó. Você tem um aquário que ele está em cima de um ímã e esse ímã está levitando. Esse ímã também está sobre um outro ímã, né? Então, quando você passa essa corrente fluindo sem resistência, né, nesse material supercondutor, você gera a possibilidade de você estar levitando esse tipo de material aí, ok? Além de que, né, na época que foi descoberto a temperatura crítica, né, para chegar nesse tipo de fase, nesse tipo de estado, ela era de 4 kelvins, como está exibido aqui no gráfico. Ó. Se eu não me engano, isso aqui era para o mercúrio, tá? Não tenho certeza agora. Mas hoje você já consegue alguns materiais, né, a temperaturas maiores, temperaturas críticas maiores, né? Você tornar ele supercondutor a temperaturas maiores de 4 kelvins. Uma busca que se tem é você conseguir um material que seja supercondutor à temperatura ambiente, porque nesse processo de transmissão de energia, né, uma, uma boa parte, uma boa porcentagem da energia ela é perdida por efeito Joule. E se você tem uma fiação, né, para transmitir energia que é de um fio supercondutor, então você cancela o efeito da perca de energia, né? Você cancela o efeito Joule, beleza? Então gerando economia de energia, obviamente, tá? Então esses são dois tópicos importantes, né? A, a profundidade dos detalhes de como surge um determinado, né, tipo ou outro, né? Seja semicondutor ou supercondutor, ela está muito além do curso, né, de eletromagnetismo. Então ela vai caminhar mais para um curso de mecânica quântica. Lá você vê os detalhes do como é que diferencia um material do outro, né, como é que você consegue entender isso melhor, tudo bem?
Mas aqui são tópicos importantes para vocês terem em mente do que se tratam, né, e que já são recursos que já recursos tecnológicos já são já, né, já permeiam o nosso dia a dia, beleza? Então valeu.